Primeira trombeta, saraiva de fogo, saraiva e fogo misturado com sangue. Então a gente tem aqui um padrão já. A terça parte das ervas e das árvores foi queimada. Entendo que sim, aqui é literal, interfere já na terra, diferentemente dos selos, tá? Agora sim, os avisos de Deus afetam a terra para servir de aviso aos homens. Lembra que o propósito da trombeta, do shofar, que a gente acabou de ver, é avisar, é alertar. São as funções das trombetas na cultura judaica, mas também isso tem a sua aplicação também no Império Romano no uso das trombetas de fato. Os avisos de Deus afetam a terra para servir de aviso aos homens, bem como no Êxodo, elas eram para Faraó não mais endurecer seu coração. Cada uma das pragas, Deus dava oportunidade para Faraó arrepender, ele não arrependia. As pragas faziam ali o papel de trombeta, porque era algo que Deus manifestava fisicamente na terra para que o homem se arrependesse. E aí você tem um exemplo de Êxodo, capítulo 9, dos versos 23 ao 25, tá? Que é em relação, no caso, à primeira trombeta. A terça parte, né, da erva e das árvores, ela é uma parte considerável, mas não é o todo, porque era para ser um aviso, não era para de fato prejudicar a forma de viver da humanidade, mas era um aviso. Ele era grave o suficiente para que as pessoas não ignorassem aquilo, tá? Diferentemente do que a gente vai ver nas taças, que no nosso entendimento as taças já são o juízo definitivo de Deus, então ali elas afetam definitivamente, tá bom? Historicamente na humanidade nós podemos entender como os grandes incêndios e as queimadas, por mais que sejam naturais, elas são resultantes também do desequilíbrio climático, que é causado pelo mau uso dos recursos pelos homens. Então, o fato de começar a haver grandes incêndios, grandes queimadas e destruição de terça parte dos recursos naturais que afetam em todo o ecossistema era também um aviso de Deus. E podiam, por mais que fossem de ordem natural, em muitos casos, né, muitas queimadas elas acabam sendo de ordem natural, por ser regiões mais secas, mais áridas, muitas delas são consequência do mau uso dos recursos por parte dos homens. Tá? Então esse é o entendimento que a gente faz. E cada trombeta, é importante falar isso na primeira, é importante entender que cada uma das trombetas não afetou somente naquele período, mas é um recado que passa a ser dado até o desfecho da humanidade. Tá? O que também não quer dizer que o toque da primeira trombeta, o efeito dela se encerra com o toque da segunda. O que é tocado na primeira trombeta é um aviso. Esse aviso é repetido, mesmo que outras trombetas avisem de outras situações. Então, por exemplo, uma trombeta vai avisar de incêndios e queimadas. A outra trombeta vai avisar sobre grandes guerras. A outra trombeta vai avisar sobre, doenças. Não tem texto que sustente o fato de que ao tocar uma trombeta ela não tem mais efeito a partir daquele momento porque entrou outra. Todas elas coexistem, como o próprio Jesus atesta em Mateus 24. Ouvirão de guerras, rumores de guerras, peste, fome, terremoto. Tudo isso passa a coexistir. A primeira trombeta é tocada, então é dado um aviso. Primeiro aviso que eu estou dando. Vão começar a haver grandes queimadas e incêndios. Aí vem segundo aviso que eu estou dando. Não quer dizer que o primeiro vai parar de acontecer. Vai continuar sendo executado até que Jesus venha na sétima trombeta. E aí então os juízos de Deus sejam definitivos para a humanidade. Isso posto, vamos passar para a próxima trombeta. Segunda trombeta, o monte ardente lançado no mar. Tá? Ou caindo sobre o mar, água salgada de fato. Né? O monte na Bíblia, geralmente ele representa governos, tá? Porque há figuras de linguagem que indicam isso. Tá? Você vai ter isso, por exemplo, em Daniel, quando você vê que a pedra que é cortada sem o auxílio de mãos humanas, ela vem e pega nos pés da estátua de Nabucodonosor, e essa estátua se destrói completamente, e aquela pedra então vira um grande monte. Tá? Ali era sobre o governo de Jesus, que é a pedra angular, né? Que ele mesmo atesta, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus ele é a pedra que vira um grande monte, que vira um grande governo, né? Que são os cristãos em todo o mundo de todas as épocas. A visão de Daniel vai dizer que essa pedra vira um monte e começa a crescer muito. Então ali é uma figura onde um monte representa um governo. Só que em especial nós temos a Babilônia, que aparece mais de uma vez com essa simbologia. Você vai ter Jeremias capítulo 51, o verso 24, o verso 25, 62, 64, vão chamar Babilônia de um monte lançado no mar, o grande monte ardente. Então,
a figura do monte é um governo. Um governo caindo sobre o mar, a gente vai entender isso melhor. A consequência aqui do monte ardente caindo no mar é que o mar torna-se 1/3 em sangue. A terça parte novamente aqui, ó. A trombeta anterior, 1/3 da erva e das árvores. O mar torna-se 1/3 em sangue. Morte de 1/3 da vida marinha. Destruição das embarcações. A minha tradução fala 1/3 das naus foram destruídas. Tá? Na história, o mar em sangue ele pode se referir muito mais a guerras marítimas, que, para a época principalmente, prejudicaram provavelmente os comércios marítimos, que eram muito difundidos naquela época. E a gente sabe que depois, lá na frente, os bárbaros, quando viriam atacar os romanos, né, muito dessa guerra foi executada ali no mar, e isso tem uma primeira aplicação. Tá? O mar tornando-se em sangue pode ser representado propriamente como sangue derramado desses conflitos. Né? Morte de 1/3 da vida marinha pode representar o suprimento de quem vive do mar, que ficaria escasso, e isso se encaixaria com o cavaleiro da fome, se encaixaria com a descrição de Jesus da fome em Mateus 24, faz sentido em relação a esses outros textos. A minha perspectiva do Apocalipse ela é muito mais historicista, mas eu admito que muitas delas são contemporâneas e algumas futuristas, que ainda vão se revelar. Jesus ainda não veio, então muito do Apocalipse também é futurista, mas eu entendo que ele é atemporal. Ele tem já suas conclusões históricas, continua sendo executado dentro do nosso período e tem promessas que ainda vão acontecer. Então minha visão ela é historicista, contemporânea e futurista. Ela acompanha a linha do tempo junto com a humanidade. A Babilônia, como é de conhecimento, é o termo usado para apontar Roma em todo o Apocalipse. Né? Sempre que no Apocalipse refere-se à Babilônia, é Roma, que era a Babilônia da época, debaixo do jugo do qual estava o povo judeu. Tá? E tinha uma razão também interessante para isso, que eu vejo pouco falar sobre isso. Eu vi mais, se não me engano, um comentário do Rodrigo Silva a respeito disso. Muito da linguagem metafórica dos escritos do Novo Testamento, eles tinham uma função principal de, ao passar pela inspeção dos guardas, principalmente quando os apóstolos estavam na prisão enviando cartas para as igrejas, né, muitas dessas cartas passavam pela inspeção dos guardas ou dos carcereiros para que fosse autorizado ou não a enviar. Não é só você estar dentro da prisão para me dar pena e tinta e um pergaminho que eu preciso mandar uma carta. O conteúdo era analisado, sim, para saber se quem estava preso não estava passando informação para quem estava de fora, não estava incitando uma rebelião, organizando um conflito, uma revolta. Então, muito da linguagem metafórica tinha essa função de que os carcereiros ou os guardas não vissem nada que fizesse com que eles interditassem o envio daquela carta. Então, Deus, pensando nisso, é muito interessante como ele dá o nome do império da época de Babilônia, porque os leitores do Apocalipse, fora da prisão, entenderiam do que se trata. Tá? Se por acaso tivesse escancaradamente dito Roma como sendo o império que Deus destruiria e aquela coisa toda, essas cartas possivelmente não chegariam nas mãos dos destinatários, porque os carcereiros ou os guardas impediriam que elas fossem enviadas. Tá? É importante ter esse entendimento também. No caso dessa trombeta, a segunda, por se tratar de um aviso para que os homens se arrependam, né, Roma viria a cair pela mão dos bárbaros. A gente sabe, né, os germânicos depois viriam fortemente contra a Roma, né, conforme a história se confirmou, e não se arrependeram. Então era um aviso também para que, né, o faraó contemporâneo, que era Domiciano, libertasse o povo, parasse de oprimir o povo, e viessem alertas que o juízo de Deus viria sobre eles. Tá? Então, duas figuras muito usuais do Apocalipse, elas estão aqui. Isso vai ser usado várias vezes. Tá? A montanha como um governo e o mar como povo ou nação. Quando a gente chegar no capítulo 17, o próprio anjo vai explicar para João aqui que os montes, eles são a nação e as águas sobre as quais a mulher estava em cima, aquelas águas eram tribos, povos, nações e línguas. Essas são figuras de linguagem que o próprio Apocalipse nos explica e nos autoriza a usar essa interpretação, de que o monte era governo e os mares, as águas eram povos. Tá bom? Em Êxodo 7, do 19 ao 21, você tem, por exemplo, o rio Nilo. Ele se converteu em sangue, prejudicou o comércio e o suprimento de água potável do Egito, né? Só que esse paralelo aqui, você vê que o mar se convertendo em sangue, você não tem nenhuma praga do Egito para traçar um paralelo. Mas a água se tornando em sangue, você tem esse paralelo com a próxima trombeta.
tá? Que aí ele afeta o suprimento de água potável. A água do mar não é própria para consumo, né? Mesmo com a dessalinização, né? Por isso que Israel tem esse problema com água até hoje. A dessalinização ela serve para outras finalidades, mas não para o consumo de água potável, tá? Então esse paralelo a gente vai traçar com a próxima trombeta.